Você já parou para perceber que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa tóxica? Pode mudar de cidade, de emprego, de círculo social, mas lá vem ele de novo. O manipulador, o aproveitador, o narcisista, aquele que suga sua energia até você não ter mais nada para dar. E você fica pensando, por que isso sempre acontece comigo? Estudos de psicologia comportamental mostram que 78% das pessoas, elas repetem os mesmos padrões de relacionamento disfuncional e isso acontece por décadas, sem nunca entender por quê. Se você é uma dessas pessoas, esse vídeo vai mudar a sua vida. Depois de 40 anos estudando desenvolvimento pessoal e trabalhando diretamente com mais de 20 mil pessoas, eu identifiquei 5 sinais claros de que você está atraindo pessoas erradas. E o 5º sinal é o mais perigoso, porque você provavelmente acha que é uma virtude. Mais importante, eu vou te mostrar exatamente como reprogramar isso. Porque o problema não está nas pessoas que chegam até você. O problema está no radar invisível que você carrega e que só pessoas tóxicas conseguem detectar. Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse conteúdo salva relacionamentos e vidas. E você vai querer os próximos. Primeiro sinal, e esse é brutal. Você se sente responsável pela felicidade dos outros. E olha, não estou falando de empatia, estou falando de carregar nos ombros o peso emocional de todo mundo ao seu redor. Alguém está triste? Você sente que precisa consertar? Alguém está com raiva? Você sente culpa, mesmo não tendo feito nada? Alguém fracassou? Você rapidamente pensa, será que eu poderia ter ajudado mais? Isso não é bondade, isso é codependência disfarçada de amor. E sabe quem detecta isso instantaneamente? Pessoas emocionalmente imaturas que não querem resolver os próprios problemas. Elas sentem o cheiro de alguém que vai fazer o trabalho emocional por elas. Você vira um salva-vidas emocional gratuito, sempre disponível, sempre disposto, sempre tentando manter todo mundo flutuando enquanto você se afoga. Eu atendi uma cliente há alguns anos, eu vou chamar ela de Ana. Ana tinha 38 anos, ela era gerente de projetos, super competente no trabalho. Mas na vida pessoal, ela sempre atraía homens que precisavam de ajuda. Alcoólatra em recuperação, desempregado trabalhando no projeto dele, divorciado, traumatizado pela ex. Todo o relacionamento dela começava com ela ajudando e terminava com ela exausta, traída ou jogada fora quando a pessoa finalmente se estabilizava. Sabe o que é que nós descobrimos? O pai dela era depressivo crônico e desde os 7 anos ela aprendeu que seu valor estava em fazer papai sorrir. Ela cresceu com a equação, se eu não salvar, eu não sirvo, e atraía exatamente quem confirmava essa crença. E como mudar isso? Olha, repita comigo, eu quero que você diga em voz alta agora. Eu não sou responsável pela felicidade de ninguém, nem ninguém é responsável pela minha. É isso que você precisa repetir. Cada pessoa é 100% responsável pelo próprio estado emocional. Você pode apoiar, você pode estar presente, mas não pode e não deve carregar. Se alguém só ficar perto de você enquanto você está resolvendo os problemas deles, essa pessoa não te ama, ela te usa. Segundo sinal, você tem mais medo de decepcionar os outros do que de se trair. Toda vez que você precisa tomar uma decisão, a primeira pergunta que vem na sua cabeça não é o que eu quero, é o que os outros vão achar. Você não diz não porque tem medo de reação. Você aceita convites que não quer porque seria deselegante recusar. Você se doa além do limite porque não quero que pensem mal de mim. Isso cria um padrão energético muito específico. Você transmite a mensagem invisível de que as suas próprias necessidades são negociáveis. E quem capta essa mensagem são as pessoas que precisam de alguém cujas necessidades
sejam negociáveis, porque as deles nunca são. Elas sabem que você vai ceder sempre, porque você tem mais medo do desconforto delas do que do seu próprio. E aí acontece o seguinte, você atrai relacionamentos onde você é sempre o que cede, sempre o que se adapta, sempre o que entende, até que um dia você explode ou implode. Como mudar isso? Olha, nos próximos 7 dias, diga não para 3 coisas que você normalmente diria sim somente para agradar. Pode ser um convite, um pedido, uma expectativa. Não precisa ser grosseiro, só firme. Não, dessa vez não vai dar. Obrigado, mas vou passar. Não é uma boa hora para mim. Sem justificar, sem pedir desculpas, sem inventar desculpa, apenas não. E observe uma coisa. Observe quem fica incomodado, porque quem te ama de verdade respeita o seu não. Quem te usa se ofende. Vamos ao terceiro sinal, e esse é perigoso. Você não se apaixona por quem a pessoa é. Você se apaixona por quem ela pode ser. Você conhece alguém e já vê o potencial. Ele é meio perdido agora, mas com a pessoa certa ao lado, ela tem uns problemas, mas se eu ajudar, tá numa fase ruim, mas eu vejo o quanto ele pode crescer. Você não está amando uma pessoa real, você está amando um projeto de reforma. E sabe o que acontece? Você se relaciona com a versão imaginária enquanto convive com a versão real. E a versão real nunca é suficiente, porque ela não corresponde à fantasia que você criou. Mas você insiste, porque você pensa: desistir seria admitir que você investiu tempo, energia e amor numa ilusão. Isso se chama falácia do custo afundado na economia e é devastador nos relacionamentos. Pessoas tóxicas amam quem romantiza potencial, porque elas nunca precisam entregar, elas só precisam prometer. Eu vou mudar, só preciso de um tempo. Você é a única pessoa que me entende. E aí? Você fica esperando o potencial virar realidade, mas potencial não paga a conta. Potencial não te abraça quando você precisa. Potencial não constrói futuro. E como mudar isso? Toda vez que você se pegar pensando, mas ele ou ela pode melhorar, pergunte: eu aceitaria essa pessoa exatamente como ela é hoje, pelos próximos 30 anos, sem mudança nenhuma? Se a resposta for não, você não está apaixonado. Você está preso numa fantasia e precisa acordar antes que a fantasia destrua a sua realidade. Vamos ao quarto sinal. Você confunde intensidade com conexão. Sabe aquele relacionamento que começa como um furacão? Conversas de madrugada, química absurda. Nunca conheci ninguém como você. Em 2 semanas já estão planejando o futuro. E aí você pensa: finalmente encontrei a minha pessoa. Mas o que você encontrou foi intensidade emocional, não intimidade real. Intimidade é construída lentamente, com consistência, com tempo. Intensidade é fabricada rapidamente, com bombeamento emocional, com promessas grandes. E quem é que usa essa intensidade como isca? Pessoas que não têm profundidade para oferecer. Narcisistas fazem isso de forma brilhante. Eles criam um vínculo intenso, rapidíssimo. E isso é o que os psicólogos chamam de love bombing. É quando vem aquela bomba de amor. Te bombardeiam com atenção, elogios, promessas. Você sente que finalmente é visto, valorizado, amado, mas é falso. É uma técnica de controle, porque depois que você está fisgado, vem o abuso, sutil no começo, explícito depois. E você aguenta, porque ficou viciado naquela intensidade do começo e fica esperando ela voltar, mas ela não volta, porque nunca foi real. Como mudar isso? Olha, quando você conhecer alguém novo, observe se essa pessoa é consistente. Ela faz o que promete? Ela aparece quando diz que vai aparecer? Ela respeita os seus limites? Ela age da mesma forma em público e em privado? Ou é só intensidade emocional em montanha-russa?
porque intensidade queima rápido. Consistência constrói para sempre. Se você quer relacionamento, procure construção lenta, não explosão rápida. Vamos ao quinto sinal, o mais perigoso de todos. Você acredita que amor verdadeiro é sacrifício? Essa é a crença mais destrutiva que existe sobre relacionamentos. E provavelmente você nem percebe que carrega ela. Você acha bonito abrir mão de si mesmo pelo outro. Você admira quem ama incondicionalmente. Não importa o que aconteça, você foi ensinado que amor é doação total. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é amor, é autodestruição com aplausos da plateia. Amor verdadeiro não é sacrifício, é troca equilibrada. Amor verdadeiro não te diminui, te expande. Amor verdadeiro não exige que você se anule, exige que você seja inteiro. Mas se você cresceu acreditando que amor é igual a sacrifício, você atrai exatamente quem precisa de um mártir. E você se oferece com um sorriso no rosto e um buraco na alma. E eu vou te contar uma coisa que ninguém fala. Pessoas que se sacrificam demais não fazem isso por amor. Elas fazem porque têm medo. Medo de serem abandonadas se não forem úteis. Medo de descobrirem que sem o sacrifício não tem valor. Medo de estarem sozinhas e perceberem que não sabem quem são. E pessoas tóxicas sentem esse medo de longe, porque medo é combustível de manipulação. Como mudar isso então? Você precisa entender uma verdade fundamental. Você não precisa se sacrificar para ser amado. Você precisa ser você mesmo, completo, inteiro, com limites claros. Quem te ama de verdade vai respeitar isso. Quem não respeita, nunca te amou. Amou o que você fazia por eles. Então aqui está o que você faz. Primeiro, identifique suas necessidades não negociáveis. O que você precisa para estar bem? Tempo sozinho, respeito, honestidade, espaço para crescer. Aí você escreve, lista completa. Segundo, comunique sem pedir desculpas. Eu preciso de X para estar bem nessa relação. Não é pedido, é informação. Terceiro, observe a reação. Se a pessoa resiste, minimiza ou te faz sentir culpado por ter necessidades, você tem a sua resposta. Essa pessoa não quer o seu bem-estar, ela quer a sua conveniência. Quarto, haja de acordo. Pessoas certas respeitam limites, pessoas erradas atacam limites. E você atrai o que você tolera. Se você tolera desrespeito, você vai atrair desrespeitosos. Se você tolera abuso, você vai atrair abusadores. Mas se você estabelece um padrão alto e mantém, você filtra automaticamente quem não serve e atrai quem está no seu nível. Resumindo os 5 sinais. Você se sente responsável pela felicidade dos outros. Você tem medo de decepcionar e aí você romantiza potencial. Você confunde intensidade com conexão e você acha que amor é sacrifício. E olha, se você identificou 3 ou mais, você está atraindo pessoas erradas e vai continuar atraindo até reprogramar o seu radar. A boa notícia? Você pode reprogramar. Hoje, agora, começa com uma decisão. Eu vou me respeitar tanto quanto respeito os outros. E depois, com ações. Diga não quando precisa dizer não. Coloque limites sem pedir desculpas. Pare de salvar quem não quer ser salvo. Escolha consistência em vez de intensidade. Exija reciprocidade, não apenas doação. E observe o que acontece. Pessoas erradas vão embora, porque você não serve mais ao propósito delas. E pessoas certas vão aparecer, porque agora você emite a frequência de quem se respeita. E quem se respeita atrai quem respeita. E olha, se esse vídeo te impactou, e eu sei que impactou, você conhece pelo menos uma pessoa que precisa ouvir isso.
Alguém que está preso num ciclo de atrair pessoas tóxicas. Alguém que se doa até não sobrar nada. Alguém que merece entender que o problema não é o mundo, é o radar. Envie esse vídeo para essa pessoa, pode salvar um relacionamento ou uma vida. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento real, sem firulas, sem mentiras reconfortantes, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não fala o que você quer ouvir, a gente fala o que você precisa ouvir para mudar de verdade. Eu te vejo no próximo vídeo e olha, lembra, você merece relacionamentos que te expandem, não que te diminuem. Nos vemos em breve.